Alex Poatan está pronto para, mais uma vez, fazer história dentro do octógono do UFC. O brasileiro que substitui Conor McGregor e defende o cinturão dos meio pesados contra o Jiri Prochazka no evento do dia 29 de junho. Depois dessa luta, ele vai passar a ter mais lutas por cinturão do que lutas sem ser pelo cinturão dentro da organização, conforme o levantamento feito aí por Gabriel Farelli lá no superlutas.com.br. O Alex Poatan vai para a nona luta dentro do UFC e dentre essas lutas, depois do Jiri Prochazka, serão 5 disputas de cinturão e 4 lutas sem ser com o cinturão em jogo, mostrando mais uma vez o tamanho do Alex Poatan dentro do UFC, a ascensão meteórica que o brasileiro teve dentro do MMA profissional. Então, VH Gonzaga, mais um feito histórico aí, pronto para entrar na coleção do Alex Poatan. É realmente impressionante a trajetória dele no UFC, no MMA até agora. Quero saber de você, cara. Botando mais um recorde, mais uma marca impressionante aí no currículo do Poatan. Quero saber sua impressão sobre o tamanho do brasileiro dentro da organização, o legado que ele vai deixar dentro do Ultimate, porque pessoalmente para mim é muito impressionante. Exatamente, Fernando. E esse que vos fala é um dos que foram calados pelo Alex Poatan, né? Quando chegou, eu achava assim que era uma estrela em potencial do UFC, uma lenda do kickboxing chegando, com uma história para contar com Israel Adesanya. Mas eu acho que junto comigo tem uma galera também que não imaginava que ele viraria esse super astro. Hoje a gente pode dizer, de fato, que o Poatan é o nome mais importante que o UFC tem. Já salvou a organização no UFC 300, quando enfrentou o Jamal Hill, e agora mais esse feito, né? Eu vou passar aqui rapidinho a trajetória do Poatan no UFC. Estreou lá em novembro de 2021 contra o Andrés Michailidze, venceu aquela joelhada voadora, depois enfrenta o Bruno Blindado, vence uma batalha com o Blindado, nocauteou o Sean Strickland e aí sim começa a fazer os números, né, por disputa de cinturão. Vence o Israel Adesanya em disputa de cinturão, depois é superado na revanche imediata, também em disputa de cinturão, sobe para os meios pesados, enfrenta o Jan Blachowicz, que é a última luta que o Poatan não teve cinturão em jogo. Então, vence o Blachowicz, depois enfrenta o Prochazka, conquista o cinturão, que estava vago na época, e agora no UFC 300, bate o Jamal Hill, e depois tem confirmada a luta contra uma revanche contra o Jiri Prochazka. Hoje a gente pode dizer, sim, que o Poatan calou e segue calando muita gente. Isso não tô desmerecendo as qualidades do Poatan, ok? Para ficar bem claro, mas sim dizer que eu não esperava mesmo. Não a ascensão, mas esse status de ícone, de lenda, né? Caminhando para o status de lenda do UFC. O primeiro brasileiro a conquistar cinturões em 2 categorias diferentes. Um cara que hoje vai substituir o Conor McGregor, que não é pouca coisa. O McGregor hoje, apesar de não estar mais no seu auge físico, técnico, não ser mais o cara que a gente conversa sobre ser o melhor na história de uma categoria, em questão de justiça, não está perto de disputar o cinturão em nenhuma divisão, seja no peso pena, seja no peso leve, seja no meio médio, estaria perto de disputar o cinturão pelo nome que tem. Se vence bem o Michael Chandler, se for o adversário, as conversas, claro, é óbvio que vão acontecer, mas eu falo na questão de justiça mesmo, de respeitar a ranking, McGregor está muito longe disso. Hoje, se a gente analisa quem poderia substituir Conor McGregor, apesar de eu achar que, em questão de popularidade, ninguém na história do UFC vai conseguir bater os números do Conor, mas esse nome é o Alex Poatan. Tem ganhado os compromissos e cumprido com aquilo que se espera, né? Não só escalado para lutar, mas fazendo grandes apresentações, nocauteando os adversários e conquistando os títulos, o que é mais importante não só para o Poatan, mas para os fãs também. Então a gente vê hoje a comoção, quem acompanha o Poatan nas redes sociais, em qualquer lugar que vai, é reconhecido, tira foto. Da outro dia estava fazendo tatuando o autógrafo que deu nos fãs. Então, realmente, é impressionante o que tem feito o Alex Poatan e o profissional que tem sido, né? O ótimo funcionário que tem sido para o UFC. Então, em um ano, em pouco tempo, na margem assim de um ano, ele salva 2 vezes o UFC e isso a gente não pode tirar de forma alguma. Então, se prepara, Alex Poatan, para mais uma apresentação e mais um grande feito para ele e para a empresa. Então,
Só aplausos para Alex Poatan, que está perto de mais uma luta. Acabamos de falar do substituto de Conor McGregor no UFC 303, falaremos também do irlandês, que depois de alguns dias ali de silêncio, depois de toda essa questão do cancelamento, foi às redes sociais e finalmente se manifestou sobre o ocorrido. Conor McGregor se manifesta após ter retorno cancelado no UFC 303 e Michael Chandler responde. Então vamos lá, abrir aspas aqui para Conor McGregor, ele postou lá na rede social X, né, o famoso Twitter, abre aspas para Conor McGregor, muito duro ser retirado da minha luta de retorno. Sofri uma lesão antes da coletiva de imprensa que precisa de mais tempo do que eu tinha para ser tratado. A decisão de adiar essa luta não foi tomada com facilidade, mas foi feita após consultas com meus médicos, com o UFC e com minha equipe. Meus fãs e meu oponente merecem que eu esteja na melhor forma para lutar. E vamos chegar lá. Obrigado pelas mensagens de apoio. Estou otimista e confiante de que estarei de volta, escreveu Conor McGregor. E na publicação do Conor teve a resposta de Michael Chandler, que com muito fair play, digamos assim, respondeu o seguinte, ó, abre aspas, sem ressentimentos, se recupere, meu coração está cheio, vejo você em breve. Essa foi a resposta de Michael Chandler para Conor McGregor. Bom, VH, assim, falou, não explicou muita coisa, ninguém sabe ao certo qual é a lesão que Conor McGregor sofreu. Eu já vi gente falando, o Michael Bisping falou que parece que foi uma lesão na perna fraturada, né? Contra o Dustin Poirier. O Chael Sonnen já apareceu falando que ele não está lesionado coisa nenhuma, que ele está em reabilitação por abuso de substâncias ali, álcool e outras coisas. Então, é tudo uma grande especulação, a gente não sabe a verdade de fato. Dentro de todas essas especulações, eu quero saber de você, Vega. A gente ainda vai ver Conor McGregor em ação no octógono do UFC ou acabou a carreira do irlandês, não dá mais para a gente contar com ele? Primeiramente, parabenizar o Michael Chandler, né? Um gesto nobre. Eu entendo também que tem algumas coisas. O Michael Chandler pode lutar 3 vezes, né, nesses próximos meses, que não vai conseguir a bolsa que conseguiria se enfrentasse de fato o Conor McGregor. Tá entendendo bem o jogo, entende que é o melhor para ele, melhor para a família dele. Tá no hiato também, né? O Michael Chandler não luta há quase 2 anos, esperando por esse desfecho de fechar a luta de fato contra o Conor McGregor. E agora acontece isso nas vésperas, né, da luta que aconteceria em 29 de junho. Fernando, é muito difícil a gente, porque está muito nebuloso, a gente não sabe de fato o que aconteceu. O McGregor alega que foi uma lesão, aí depois tem o Bisping falando e o Sonnen também falando, uma acusação muito grave, né, muito séria. Não sei as fontes que ele teve para falar isso, então acho que complicado a gente pisar nessa área aí. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim. É muito difícil para um atleta. Hoje, quando a gente analisa o Conor McGregor, a gente pode cravar que ele só luta porque ama o esporte. É, a gente vai falar 10 milhões, para a gente é um dinheiro que a gente nunca vai ver na vida, muito provavelmente. Mas para ele, apesar de ser dinheiro também, se não tiver, se esse dinheiro não pingar na conta dele em julho, não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. Ele vai continuar milionário, perto de bilionário, e a vida dele vai seguir normalmente. Então, eu não acredito que seja o motivo financeiro que movimenta as ações, né, as intenções do Conor McGregor. Agora, a gente colocar um ponto final numa carreira de um dos caras, o primeiro duplo campeão da história do UFC, é um cara que no seu auge era impressionante da gente ver competindo, o que ele fez com o Zé Aldo, o que ele fez com o Ed Alvarez, conseguiu, né, o aval para enfrentar o Floyd Mayweather, que naquela época ainda era um cara em atividade no boxe, um cara invicto, fez aquela quantidade de dinheiro. Então a gente não pode imaginar que um lutador dessa espécie vá se aposentar devido a uma lesão. Não acho que tem muito tempo de carreira o Conor. Talvez a próxima luta seja, de fato, a aposentadoria dele. Isso não é informação, é o que eu acho que pode acontecer. Eu realmente acho que para o nível que ele apresenta de gostar desse esporte, gostar de competir, uma lesão dessa não pode tirar o cara de ação, e uma derrota da maneira que foi com o Dustin Poirier lá em julho de 2021 não pode ser o último ato do Conor McGregor.
acho que vão ter conversas, seja o Michael Chandler ou seja qualquer outro, o UFC vai encontrar algum adversário para o McGregor fazer, quem sabe uma despedida ou para dar seguimento à sua carreira. A gente falou agora há pouco que o McGregor, em questão de justiça, não está perto de disputar nenhum cinturão, mas a gente sabe que o engajamento, o peso que tem o nome dele, a quantidade de fãs que ele leva para uma arena, a quantidade de fãs que compram o pacote pay-per-view para assistir suas lutas, isso não pode ser desconsiderado e o UFC nunca na vida vai desconsiderar um atleta desse nível. Então, na minha opinião, não estamos vendo o fim de Conor McGregor, mais um imprevisto, né? Mais um hiato aí, a gente não sabe quanto tempo vai durar. O Dana White já falou que vai evitar tentar estipular quando volta o Conor, mas realmente eu não acho que um cara com uma carreira que ele tem possa ou vá se aposentar devido a uma lesão. Vão encontrar alguma forma, algum adversário, se não for o Michael Chandler, algum adversário que possa fazer frente, porque, sendo com todo respeito ao Michael Chandler, qualquer adversário que o Conor for enfrentar, independente se for um estreante no UFC, se for um cara veterano com 40 anos, vai vender ingresso, o pessoal vai querer assistir. Então, eu não acredito que seja o fim para o McGregor, não. Notícias passadas, a gente fica por aqui com o Giro Superlutas dessa terça-feira. E, claro, quero saber a opinião de vocês também sobre o tamanho que o Alex Poatan vem construindo dentro do UFC, dentro do MMA como um todo, e também se vocês esperam ver o Conor McGregor novamente em ação ou se acham que acabou a carreira do irlandês. Peço também para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Espero vocês no próximo vídeo.